Vamos abrir em Êxodo capítulo 26. Vamos ver a partir do verso 15. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. Cada tábua terá 2 encaixes, travados, um com o outro. Assim farás com as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fará 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas. E cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos confiados de que o Senhor está em nosso meio e de que o Teu Espírito Santo nos conduzirá na Tua palavra, Senhor. Nós confiamos nossas vidas totalmente nas Tuas mãos, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, Senhor. Abra a Tua palavra para nós. Abra a Tua palavra de uma maneira, Senhor, que realmente nos faça ver a beleza da Tua glória. Nos faça ver a beleza da Tua face nesta manhã, amado Senhor Jesus. A nossa intenção aqui é realmente sermos tocados no nosso coração por Ti. Que a Tua palavra faça isso conosco nesta manhã, Senhor. Nós Te pedimos, em Teu nome precioso, Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, como nós podemos ver aí, nós temos a figura dessas tábuas. Parece que olhando não há nenhum significado, né? Mas há muito significado nessas tábuas quando nós olhamos para a edificação da casa de Deus. Se os irmãos já leram, e creio que leram, o livro de Êxodo, o livro de Êxodo ele vai tratar justamente da casa de Deus. Ele vai mostrar o tabernáculo a partir do versículo 25, quando o Senhor disse para Moisés: faça tudo conforme o modelo que recebeste. Porque, irmãos, nós não podemos fazer nada no que concerne a edificação da casa de Deus segundo a nossa mente. Não é segundo a nossa mente. Deus tem um modelo. Deus tem um padrão para a sua igreja, para a edificação da sua igreja. Então, há sim um modelo. Há um padrão estabelecido pelo Senhor. Então, e nós vamos verificar que o povo de Israel, ali depois que saiu com Jacó, Gênesis 46 vai falar que 70 almas, isso também está registrado também em Êxodo 1:5, que 70 almas desceram ali da terra de Gósen para o Egito. E a partir de então, o povo de Israel se multiplicou de uma forma muito grande no Egito. E nós conhecemos toda a história. E o livro de Êxodo vai nos mostrar, começando no Egito, a aflição, e no capítulo 40 vai terminar com o tabernáculo, que é a glória de Deus.
Então nós temos a aflição no Egito e do outro lado, no final, nós temos o tabernáculo, que era onde Deus vinha com a sua presença, a glória de Deus estava ali. E o que significa para nós isso? Significa que nós também estávamos no mundo. O Egito é uma figura do mundo, Faraó é uma figura do diabo. E agora então o Senhor nos tira do mundo e nos leva para a vida da sua amada igreja. Claro que isso ele faz na pessoa do seu Filho. Né? Um verso muito conhecido de Colossenses capítulo 1, verso 13, que ele, o Pai, nos transportou do império das trevas, Egito, para o reino do Filho do seu amor, em Cristo Jesus. Então nós também fizemos, pela obra da salvação, este mesmo percurso. O Senhor nos tirou também das garras do inimigo. E nós sabemos que o Senhor levantou, através de Moisés, vamos colocar assim, essa grande verdade acerca do tabernáculo. A nossa intenção aqui, claro, não é discorrer sobre o tabernáculo, nós tomamos muito tempo, mas nós temos que entender que o tabernáculo era uma figura daquilo realmente que Cristo representaria para nós, como a nossa habitação agora pelo Espírito Santo. Nós estamos em Cristo, Cristo habita em nós e nós habitamos em Cristo pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós estamos em Cristo, isso é uma grande verdade para nós. E o Senhor, então, ali para Moisés, nós sabemos que ele fala assim, olha, faça esse tabernáculo, por quê? Porque é ali que eu virei e habitarei, ou ali eu estarei no meio do povo. Então a glória de Deus, a presença de Deus veio no tabernáculo. E nós sabemos que Paulo também fala na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, fala que nós também tipificamos esse tabernáculo, essa casa terrestre. Nós sabemos que se essa casa terrestre se desfizer, nós temos um outro tabernáculo, ou seja, uma habitação celestial. Então agora nós somos a habitação celestial de Deus. Por isso que nós temos que agora então ver o que realmente essas tábuas têm a ver conosco. Porque o tabernáculo é um tipo de Cristo. João 1,14 vai dizendo assim, e o verbo se fez carne e habitou, a palavra aí, tabernaculou, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Lembra-se da glória do Senhor no tabernáculo? Quando ele descia, a glória do Senhor descia no tabernáculo. Então, mas agora aquela glória que era um tipo, que era uma figura, agora em Cristo nós vemos a glória de Deus. Quem vê a mim, vê a meu Pai. Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tive junto a Ti, antes que houvesse mundo. Então agora a glória, aquela glória que o povo de Israel via no tabernáculo, agora essa glória está na face de Cristo. Então toda essa glória, um dia, será vista. Conforme Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, na verdade, no verso 10, vai dizer assim, que quando ele vier para ser glorificado, ou seja, a palavra ali é adornado com glória. Então, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos. Imagine isso, irmãos. A expectativa desse universo, quando ver que na igreja, todos os seus filhos, o Cristo bendito agora adornando com glória todos aqueles que creram nele. Realmente é uma imagem que nós devemos parar para meditar. Ser adornado com glória e ser admirado nos seus santos. Por isso que o tabernáculo é, sim, uma figura de Cristo. E o que nós podemos tirar então aqui, partindo já para aquilo que está no texto? Farás também, verso 15, as tábuas de madeira de acácia para o tabernáculo. Bom, o que a madeira de acácia tem a ver aqui? A madeira de acácia era uma madeira, apenas para nós entendermos aqui, porque a palavra do Senhor não é colocada de qualquer jeito. Tudo na palavra do Senhor tem algo a nos ensinar. O Espírito Santo, ele colocou como colocou a palavra, cada palavra, no que concerne aqui para nós, porque ele sempre quer nos ensinar alguma coisa. Então a madeira de acácia, ela era uma madeira muito dura, era uma madeira muito pesada e indestrutível por insetos. Ela suportava muito intempéries, ela suportava muito ventos fortes, ela suportava a corrosão, ela não sofria corrosão. Por quê? Porque a madeira de acácia, em primeiro lugar, vai nos falar da humanidade do nosso Senhor Jesus. Uma humanidade que não sofreu corrupção. Uma humanidade que não sofreu ou não teve o toque do pecado. Um homem
limpo, vamos colocar aqui. Um homem sem mácula. Um homem firme. Um homem adequado. Um homem adequado para a obra. Hebreus, em vários capítulos, nós não vamos aqui tomar tempo, mas apenas o capítulo 2, verso 9, nós temos vários outros textos, vai nos dizer assim: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. É uma palavra, Jesus, é uma palavra que se repete muito no livro de Hebreus, porque Jesus fala da humanidade do nosso Senhor. A palavra Jesus, tanto que um menino nascerá e colocará o nome dele de Jesus. Então Jesus é o nome humano do nosso Senhor. E o livro de Hebreus, ele vai citar aí mais de 5 vezes, muito mais, a palavra Jesus, porque fala da humanidade, aquela humanidade que não sofreu nenhuma degradação pelo pecado. Que figura nós temos aqui nesta madeira de acácia? Ou seja, nós podemos ver que nele, no Senhor Jesus, nós temos a humanidade perfeita. Nele nós podemos ver que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória. Por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Imagina isso, provar a morte por todos os homens. Quem seria capaz disso? De provar a morte? Ele provou a morte. Ele provou a morte, irmãos. Então nós temos essa humanidade perfeita do nosso Senhor Jesus. E o verso 16 vai nos falar da medida dessas tábuas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados. A largura de cada tábua será de 1,5 côvado. O que isso tem a ver, então, 10 côvados? Tem a ver, irmãos, 10 fala para nós da responsabilidade dobrada do homem diante de Deus. Ou seja, nós temos uma responsabilidade, irmãos, diante de Deus. E por que então que as tábuas tinham 1,5 côvado? Por que não poderia ser 1 côvado, 2 côvados, 2 côvados? Por que não? Por que, irmãos? Porque a ideia aqui de 1,5 côvado é a ideia de cooperação. Cooperação. E aí o verso 17 vai nos colocar assim: 2 encaixes terá a tábua, travados um com o outro. Nós vamos ver depois, no Novo Testamento, alguns textos que falam dessa questão de travados uns com os outros. Na edificação da casa de Deus. E esse 1,5 côvado vai nos falar de Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Porque a medida que Deus estabeleceu para nós é Cristo. Até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Deus. E o tabernáculo, ele era formado por 48 tábuas. 20 de cada lado, as 2 do canto e mais as outras 6. 48 tábuas. O que significa isso para nós? Falando um pouco aqui da aplicação da tipologia, ou da tipologia dos números que a Bíblia nos coloca, nós temos aqui que o número 8 nos fala da ressurreição. O número 8 tipifica a ressurreição. E o número 6 tipifica o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Então 8 vezes 6, 48. O que significa isso para nós? Significa que esse número fala da ressurreição do novo homem em Cristo Jesus. Este novo homem. E sobre este novo homem, em Efésios 2,15, vai dizer assim: que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Em Colossenses 3,10 vai nos dizer: e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então agora, este novo homem, agora aqui, é um homem corporativo. O primeiro homem, Adão. O segundo homem, Cristo.
Esse novo homem corporativo é a igreja, é o Cristo coletivo. E aqui nós vamos nos deter um pouco sobre essa questão do Cristo corporativo ou do Cristo coletivo. Por quê, irmãos? Porque aqui nos implica uma vida de comunhão. Vida de comunhão. Esse novo homem corporativo fala de uma vida de comunhão. Esse homem corporativo agora nos fala de uma consciência corporativa de interdependência, de um dependendo do outro. Nos fala que o propósito do Senhor depende, ou o propósito do Senhor no nosso andar depende dessa vida corporativa. A vida corporativa. E que também o Senhor, Ele não pode alcançar os seus objetivos por meio de indivíduos isolados. Então essa ideia de que eu posso ser igreja na minha casa não existe segundo a palavra de Deus. E às vezes nós vemos algumas coisas que nos chamam a atenção. Não tem como, irmão, você ser corpo sozinho. Arranque teu braço e deixa na sua casa. Vê o que vai acontecer. Ele vai continuar tendo vida? Ele vai continuar, esse membro isolado, se você, estou dando um exemplo aqui, arranque o seu braço e deixa em casa. Ele vai continuar tendo vida? Não, ele vai morrer. O membro isolado do corpo de Cristo vai morrer. Porque o Salmo 133 fala que é ali que o Senhor ordena a bênção para sempre. E essa bênção desce da cabeça, que vai para a barba, que vai para a orla. É na vida do corpo de Cristo. Os nossos sentimentos em relação a Cristo corretos. Então essa história de que eu vou ser igreja na minha casa. Se você olhar para 1 Coríntios 12, você vai ver lá que Paulo dá a descrição do corpo natural, do que é o pé, mão, mas ali tem uma tipologia do que é o nosso corpo. Diz assim, nós precisamos uns dos outros. E um outro detalhe, ninguém chega à maturidade isoladamente. Não se chega à maturidade espiritual vivendo uma vida isolada do corpo de Cristo. Mas eu não me dou bem com aquele irmão. Eu não me dou bem com aquela irmã. Então, tire o seu braço. O seu braço escolheu estar aqui? O seu braço escolheu estar no seu corpo? Escolheu, irmão? Não, não escolheu. Ele foi colocado por Deus na formação do nosso corpo. Então também nós não escolhemos estar no corpo de Cristo. Foi o Senhor que nos colocou. E por que temos tanta dificuldade nesse assunto da comunhão, da preservação da unidade do Espírito? As tábuas eram colocadas uma junto da outra, encaixada uma próximo da outra, travada uma na outra. Então as tábuas não é uma apenas tipologia. Que legal, muito legal a história das tábuas do tabernáculo. Não, mas há uma verdade espiritual colocada aqui, que é nós precisamos uns dos outros. Nós necessitamos uns dos outros. E não é questão de afinidade, é questão da comunhão do Espírito Santo em Cristo Jesus. Isso é a igreja. E as tábuas vão nos falar sobre isso. Então, irmãos, nós impedimos o nosso crescimento espiritual quando desprezamos a necessidade de estarmos ligados ao povo de Deus de uma forma definitiva. Por que nós vemos que alguns membros no corpo de Cristo não crescem? Porque eles não viram o que é realmente o corpo de Cristo. Eles não entenderam que a Nova Jerusalém, a cidade nupcial, João vai ali nos escrever que o anjo leva ele para mostrar, vem, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Será que ele está colocando ali a noiva, ele está colocando apenas um membro da noiva? Não, ele está colocando a noiva de um modo completo. Porque o Senhor Jesus não vai casar com apenas um membro, ele vai casar com a noiva. Então por isso que não há crescimento, irmãos. Quando há o desprezo, quando desprezamos a comunhão, desprezamos não caminhar com o irmão por uma questão ou outra. Não vou caminhar com esse irmão porque não é adequado no pensamento que eu tenho acerca de alguns assuntos. Não é dessa maneira que está nos colocando aqui. Nós não temos vontade própria, irmãos, porque o corpo precisa chegar a essa plenitude de estatura perfeita. Mas isoladamente não vai chegar. Não vai chegar. Não vai chegar à plenitude de Cristo. Nós não lemos, até que todos cheguemos. Não está dizendo, até que o indivíduo chegue. Não. Até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à medida da plenitude de Cristo. Então nós só vamos alcançar a medida da plenitude de Cristo, à medida que nós vamos crescendo juntos. É dessa forma. É somente na comunhão com Deus e uns com os outros que nós nos movemos para essa plenitude. Somente assim. Conversando com um irmão esses dias, um irmão que entendeu o que era o corpo de Cristo, o que era a igreja. Entendeu no coração pela experiência.
Esse irmão ele teve que sair de um ambiente que não estava adequado para aquilo que era a igreja do Senhor. Hoje esse irmão se reúne com mais 5 irmãos em sua casa. Mas como o Senhor tem avançado, sabe, irmãos? Às vezes nós não queremos romper com algumas coisas que não é o corpo de Cristo. Mas quando a luz vem e ela clareia os nossos corações, nós rompemos. Porque nós entendemos o que é este novo homem. Então essas tábuas, elas teriam, no verso 17, elas teriam o quê? 2 encaixes travados uns com os outros. O que o 2 significa? Nós vamos olhar muito para essa questão dos números aqui. O 2 significa testemunho. Testemunho. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então não tem como você dizer assim, eu sou a igreja aqui sozinho na minha casa. Não. Não há base bíblica para isso. Não tem, irmãos. E nós temos vários versículos que vão nos falar dessa questão do testemunho. Apenas um. Em Apocalipse 15, 5, que vai nos falar. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Apocalipse 15, 5. O tabernáculo do testemunho. Porque o testemunho da igreja sempre vai estar relacionado com o número 2. Gênesis 2, 24 vai nos dizer: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tornando-se os dois uma só carne. A mesma coisa em Efésios 5, 31, 32. Aquilo que foi em Gênesis aqui, agora Paulo vai nos dizer assim: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande é esse mistério mesmo, porque isso é incompreensível para a mente do homem natural, mas para o homem espiritual, todas as coisas se discernem espiritualmente. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar ligados a Cristo e nós precisamos entender que precisamos estar ligados, travados uns com os outros. E esses 2 encaixes, eles estavam, vamos colocar assim, travados como que por uma peça. E deixe-me colocar aqui o que o irmão diz acerca dessa pequena peça, desse encaixe. Agora é uma espiga. Agora uma espiga é um pedaço final de madeira que é formado de tal forma que se encaixa confortavelmente em um segundo pedaço de madeira. As tábuas não seriam pregadas juntas, mas fixadas juntas. Seria como formar uma espécie de estaca que seria conectada à outra, a tábua do tabernáculo. Cada tábua deveria ter esses 2 encaixes ou pinos para se unir uma à outra. E as bases eram feitas de prata. E prata nos fala da redenção de Cristo Jesus. Significa que nós estamos unidos uns aos outros por causa da obra de Cristo na cruz. A obra redentora do nosso Senhor nos uniu uns aos outros. Nós não estamos unidos aqui por questões de cor, de raça, por questões de gosto, não. Nós estamos unidos de uma forma orgânica e não organizacional, que é totalmente diferente. Nós não somos regidos por um estatuto, não, nós somos regidos pela palavra do Senhor. Tudo quanto foi escrito antes para o nosso ensino foi escrito. Então a obra de Cristo nos uniu uns aos outros. Então nós não podemos falar, eu não gosto desse irmão, eu não vou com a cara desse irmão, porque não foi a opção nossa, amado irmão. Foi o Cordeiro naquela cruz que nos uniu uns aos outros. Foi a obra dele naquela cruz que nos colocou uns com os outros. E naquele grande dia em que a noiva se apresentará para o seu noivo, nós estaremos todos juntos, com palma nas mãos, cantando amém, glória e honra àquele que venceu. Uma grande multidão estará com palma nas mãos. A obra redentora de Cristo. Nós não estamos aqui unidos por causa de um ideal, por causa de uma bandeira. Claro que a bandeira sobre nós é o amor. Sim, é verdade, a bandeira sobre nós é o amor. Mas nós não estamos aqui levantando uma bandeira e dizendo assim, nós estamos reunidos aqui porque nós defendemos essa ideologia ou defendemos isso. Não, nós estamos aqui por causa de Cristo.
por causa daquilo que Cristo fez na cruz por nós. É isso que nós estamos aqui. Então, amados irmãos, esses encaixes que são concavidades ou espaços destinados a receber uma ou mais peças, nos fala de uma união. Uma ou mais peças. Então, o que nós podemos aprender nesse contexto é que a vida de estabilidade está na nossa comunhão com Cristo e uns com os outros. Por isso que Efésios 2:21 vai falar assim, no qual a palavra aqui travados, no grego, vai dizer assim, significa bem ajustado. Então Efésios 2:21 vai dizer assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Bem ajustado. O Efésios 4:16 vai dizer, do qual todo o corpo. Porque a finalidade sempre será a edificação do corpo. Ainda que de forma individual nós possamos crescer, amadurecer, mas a finalidade final será sempre a edificação do corpo de Cristo. Então, todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Então a palavra aqui, bem ajustado, significa no original, ser encaixado ou unido. Então nós podemos dizer assim, do qual todo o corpo bem encaixado, bem unido, ligado pelo auxílio de todas as juntas, cresce. É só dessa forma que nós vamos crescer, amados irmãos. Porque cada tábua tinha a sua própria fundação sólida e cada um tinha o seu enraizamento individual naquela base. E aí nós temos que lembrar de um texto, que é Colossenses 2:7, que nos diz, nele, em Cristo, radicados e edificados e conformados na fé. Então a base da nossa edificação é Cristo Jesus. A base da nossa edificação é Cristo Jesus. Ele é a nossa base, irmãos. Capítulo 25 aí de Êxodo, os versos 26 e 28, vai nos colocar as 8 tábuas e também agora vai nos falar das travessas. E o que essas travessas nos falam? No verso 26 fala assim, farás travessas de madeira de acácia. Veja, as travessas eram feitas do mesmo material que as tábuas. Do mesmo material, madeira de acácia. Não era de outro material. Porque o material que nós usamos para edificar a casa do Senhor é o próprio Cristo. Ele é o único material. Ele é o material adequado. Ele, com a ajuda do Espírito Santo, claro, sem a unção do Espírito, nós não vamos avançar em nada no que concerne a edificação da casa. Mas aí ele vai falar dessa madeira, dessas travessas. O verso 27 vai falar 5 para um lado e 5 para o outro. E no verso 28 vai nos colocar essa travessa que passa no meio das tábuas de uma extremidade à outra. Por quê, irmãos? O que nós podemos ver nessas travessas aí? Nós podemos ver os 5 ministérios de Efésios, capítulo 4, que estão lá no versículo 11. E Deus deu um para apóstolos, outro para profetas, outro para mestres, outro para evangelistas, outro para pastores, com uma finalidade. Qual a finalidade? Conduzir ou aperfeiçoar todos os santos para o desempenho do seu serviço. E quando nós olhamos para esse capítulo 4 de Efésios, nós precisamos abrir lá então, vamos rapidamente abrir lá nesse capítulo, Efésios capítulo 4, nós vamos ver que as tábuas, conforme já falado, eram colocadas juntas, uma do lado da outra. Então nós temos aí a questão da unidade do Espírito. Verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então há uma ordem para nós aqui, procurando guardar ou preservar a unidade do Espírito. Então, cabe a nós buscarmos a preservação da unidade. Não do ecumenismo, não, da unidade do corpo de Cristo. Então, quando nós olhamos para o verso 11, o que nós temos?
que ele concedeu a uns para profetas, apóstolos, mestres, verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando essas travessas eram colocadas, o que elas faziam? Elas mantinham as tábuas em pé. Elas mantinham a sustentação dessas tábuas. E nós temos uma travessa que passa pelo meio de uma extremidade à outra. Quer dizer que a sustentação das nossas vidas, quem nos dá, no que concerne ao serviço da casa do Senhor, é o nosso Senhor Jesus. Nós podemos colocar que Ele, claro, é essa travessa, é Ele que nos dá essa sustentação. Por um lado, nós estamos unidos um ao outro, mas nós temos essa travessa principal. Vamos colocar assim. Mas, irmãos, o que nós estamos vendo aqui? O que nós estamos vendo aqui não é, de maneira alguma, Paulo colocando aqui no capítulo 4, verso 11, não é nenhum sistema de ordem eclesiástica. Não é. Pelo contrário, nós não podemos ir além das Escrituras. O que ele está colocando aqui para nós é o que ele falou aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 24, que diz assim: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estais em pé. E junto com esse texto, eu gostaria de colocar um outro texto. 1 Pedro, capítulo 5, 3, que fala assim: não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo do rebanho. O que essas tábuas devem fazer? Elas devem não exercer domínio sobre os demais. Não há ninguém que possa dominar sobre o corpo de Cristo. Não há ninguém que possa dominar sobre a herança de Deus. Esse texto aqui é muito sério, como toda a palavra de Deus. Mas o corpo de Cristo, ou a vida dos irmãos, são a herança de Deus. E o que aqueles que têm esses encargos, vamos colocar assim, esses ministérios maiores, ou esse serviço, porque a palavra aqui, ministério é serviço, o que eles devem fazer? Ser exemplo do rebanho, modelo, padrão. Sabe o que Paulo falou para Tito, no capítulo 2, verso 7, fala: Tito, torna-te pessoalmente padrão, ou torna-te exemplo de boas obras. No ensino, mostra integridade, ou seja, incorrupção, reverência. E eu gostaria de colocar aqui uma versão alternativa desse versículo, que diz assim: deixando sua própria vida ser um padrão de boa vida para outros. Deixando a sua vida ser um padrão de boa vida para outros. Em todo o seu ensino, mostre a mais estrita consideração pela verdade e mostre que você aprecia a seriedade dos assuntos com os quais está lidando. Então, quando nós vemos alguém que exerce um domínio sobre o rebanho e que não é um padrão de forma para os demais, há um problema aí. Porque ele está exercendo algo sobre os irmãos. E nós temos visto muito isso. E aqui nos chama a atenção para nós que temos, de alguma maneira, algum encargo no que concerne ao ensino da palavra ou qualquer ensino na casa de Deus. Que o nosso ensino tem que mostrar a mais estrita consideração pela verdade. Não importa se vão fazer cara feia. Não importa se vão gostar. Não importa se não importa, irmãos. A questão é a mais estrita consideração pela verdade. E mostrar também que apreciamos a seriedade dos assuntos que nós estamos lidando. Seriedade com aquilo que Deus tem dado para nós. Esse era Tito. Paulo falando para Tito, um jovem. Um jovem. E isso nos chama a atenção para que possamos ser realmente esses que lidam com a verdade de uma forma séria, não abrindo mão dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Porque esses que são exemplo, eles devem ser como marcas na vida de outros. Exemplo, ser como marcas na vida de outros. Ser realmente um modelo, um padrão, um molde. Por isso que Paulo falou para os irmãos de Gálatas: meus filhos ou meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Então, essas travessas, essas tábuas, elas têm um significado para a nossa vida
no que concerne a nossa edificação na casa de Deus. Um outro ponto, irmãos, e nós sabemos muito sobre isso, é que só o Senhor Jesus é o cabeça da igreja e nós somos seus membros em particular. No outro ponto, a igreja consiste de membros e cada membro tem uma função debaixo da autoridade de Cristo. Porque Efésios vai dizer que a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Então nós não vamos colocar como tábuas, vamos colocar assim, na casa de Deus e ficamos de uma forma vertical, está tudo bem como está. Eu sou uma tábua na casa de Deus, mas fomos chamados para desempenharmos uma função no corpo de Cristo. Por isso que ninguém pode impor vocação de ministério de Cristo. É Cristo quem nos chama. É Cristo quem nos chama. Não somos nós que decidimos fazer parte da igreja. É Ele que nos chamou. Ele que nos colocou como essas tábuas, um do lado do outro. Foi Cristo. Por isso, irmãos, que nós temos que entender que a igreja é algo que está e sempre esteve aos olhos de Deus para a sua edificação. E agora, finalizando aqui, o verso 15 e 16. De Efésios capítulo 4. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação ou cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. Apenas mais uma nota aqui. Quando João escreve a carta à igreja de Éfeso, o Senhor diz assim que tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele fala assim, arrepende-te, volta, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então nós vamos ter que olhar para essa carta aqui de Efésios. Irmãos, que carta foi essa que Paulo entregou para essa igreja? Que carta foi essa? E teve dois fundamentos, ou dois princípios que o inimigo destruiu na igreja de Éfeso. Verdade e amor. Verdade e amor. E o que nós estamos vendo aqui? Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor. Verdade em amor. Porque nós podemos dizer assim que verdade por si só, ela pode se tornar legalismo. E amor por si só pode se tornar libertinagem. Agora, verdade e amor, duas coisas que essa igreja perdeu ao longo da sua carreira. Aproximadamente 30 anos da carta de Paulo aos Efésios para a carta de João à igreja de Éfeso. Isso nos chama a atenção, irmãos. Novamente, nós voltamos para aquele texto de 2 Reis 22, que fala tudo quanto está escrito para nós. Nós não podemos correr o risco de ouvir, de ver e não se atentar para tudo isso que está sendo falado na palavra de Deus. Cresçamos em tudo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a cooperação de cada um. Ou seja, o que é ajustado é unir estritamente, é colocar juntos todos os diversos componentes. Os diversos componentes. Colocar juntos. É estarmos juntos, irmãos. Nós deveríamos mudar muitas prioridades na nossa vida, sabe? Mudar a prioridade na nossa vida. E me perdoem aqui, nada contra. Mas vamos observar aqui. É tantos dias e calendários que se colocam para nós. É dia disso, dia daquilo, dia não sei do que, dia não sei do que, aniversário disso. Irmãos, nós temos que aprender o seguinte, isso aqui é passageiro, isso aqui é passageiro. E nós achamos que nós vamos comemorar aniversário na eternidade, nós achamos que vamos comemorar dia disso na eternidade, nós achamos que vamos fazer tantas coisas na eternidade, mas não haverá nada disso. Mas muitas vezes se troca as prioridades. Então a prioridade minha, se tem a mesa do Senhor e se tem uma reunião importante com a igreja, não, eu troco essa porque eu tenho uma reunião importante com a minha família. Mas nós nunca podemos esquecer que o Senhor Jesus disse, aquele que amar mais pai, mãe, filho, esposa e até a sua própria vida não é digno de mim. Será que quem criou esse negócio de pai, mãe, enfim, será que foi o Senhor Jesus que criou isso? Será que foi, irmãos? O que nós vemos nessas comemorações são um consumismo exacerbado, muitas vezes. Então nós deveríamos mudar as nossas prioridades diante daquilo que nós temos ouvido na palavra do Senhor. Mudar o nosso foco em alguns aspectos. Eu não estou dizendo que você não possa comemorar. Mas muitas vezes chega o absurdo
de deixar a comunhão do corpo de Cristo por causa de datas festivas. Será que isso é importante para o Senhor? Ah, mas se eu não for, vão ficar bravos comigo. A pergunta que nós temos que fazer: a quem nós realmente estamos servindo? Quem é a prioridade para nós? Quem é a nossa prioridade, irmãos? Ou melhor, quem é e o que é a nossa prioridade? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Aquele que não poupou o seu próprio filho. E nós poupamos tantas coisas efêmeras, sem valor, não é? Em detrimento, muitas vezes. Ah, é mais uma reunião do Partido do Pão. Não é mais uma reunião. Não é. Definitivamente não é. É a reunião da mesa do Senhor. É a reunião em que nós vamos estar diante do Senhor, olhando para o Senhor, dizendo: Senhor, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor para comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor agora me colocou junto a Ti. Então, mas nós precisamos aprender a mudar nossas prioridades. Não posso ir agora, tenho que cuidar de uma junta de boi. Não posso ir agora, tenho que cuidar do meu casamento. Não posso ir agora, então chegou as bodas. Aí ele vai falar assim: aqueles convidados não eram dignos. Será que nós vamos correr o risco, irmãos, de ouvirmos isso do nosso Senhor? Você não é digno, você vai ficar aí fora. Porque você priorizou outras coisas em detrimento de mim. Você não colocou realmente o que tinha valor espiritual. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos comemorar, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo assim, o que é realmente prioridade. É isso que eu estou colocando aqui. E é isso que terá valor diante do Senhor naquele dia. Será que nós vamos apresentar diante do Senhor? Então, consolidados, que é crescer juntos. Nós não vamos crescer sozinhos. Nós não vamos crescer sozinhos. Se você tem crescido sozinho é porque há alguma anomalia. Mas não é o que a Bíblia prega, crescer sozinho. Eu não consigo congregar com aqueles irmãos porque eles não batem o meu tipo. Não é isso que a palavra nos ensina. Auxílio significa suprimento, provisão. Aonde nós vamos encontrar suprimento e provisão? No corpo de Cristo. Quando nós estamos atravessando, claro que há caminhos que nós vamos atravessar sozinhos, mas quem é que nos ajuda a atravessar muitas vezes as nossas vias dolorosas, se não for os nossos irmãos, se não for aqueles que gastam tempo conosco na oração, de joelhos, chorando junto às nossas dores, às nossas lutas? Será que o mundo vai chorar nossas dores, irmãos? Será que o mundo vai ter pena de nós? Não vai. O mundo vai nos atropelar, o mundo vai acabar conosco, mas os nossos irmãos não. Eles vão ser aqueles suportes para nós. São os irmãos que são o nosso suporte nas horas mais difíceis da nossa vida. Claro, primeiramente o Senhor. Mas o Senhor deixou a sua igreja para que possa ser suporte para outros. Então que o Senhor realmente abra o nosso coração nesta manhã para isso que Ele tem nos falado. Suprimento e provisão. Consolidado. E ajustado. Nós não vamos encontrar isto no mundo. Nós vamos encontrar isto no corpo de Cristo. Que o Senhor nos ajude e nos permita realmente viver assim. Se o Senhor nos der graça, nós continuaremos no outro período. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem provido para o Teu povo. Tu és o nosso suprimento, Senhor. Tu és a nossa vida. Tu és tudo que nós temos de mais precioso, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos colocou juntos, uns com os outros. E o Senhor é aquele que está em nós e entre nós. O Senhor é aquele que tem nos sustentado uns com os outros. Senhor, ajude que essa palavra ganhe nosso coração, Senhor. Para a Tua glória e para a Tua honra. Amém.